Rogue One, uma história Star Wars, chega ao cinema de todo o Brasil nessa semana e a ansiedade tá batendo a flor da pele, né, Thiago? Tem Star Wars todo ano, né? Todo ano Star Wars, e essa história de Star Wars é uma história bem interessante porque é uma história diferente, né, do que a gente está acostumado a ver, dos episódios que vem se estendendo aí ao longo do tempo. O Rogue One, uma história de Star Wars, é uma história que inspira aí um pouco de curiosidade, e é por isso que a gente gravou esse vídeo, para que você entenda melhor onde se situa a história e o que a gente pode esperar desse filme. Acho que, começando agora assim a falar, o primeiro ponto é para os não fãs de Star Wars, que foram assistindo ano passado o Despertar da Força, E gostaram. E amaram a Rey, e o Finn, e o Paul Dameron, E o BB-8. Pois é, eles não vão estar nesse filme. Já para você não chegar no cinema e falar cadê a Rey, não faça essa pergunta, porque ela não vai estar nesse filme. E vamos tentar colocar aqui a linha do tempo de Star Wars. É meio complicado, mas vamos tentar colocar. É interessante isso que você falou, Thiago, que pra galera que não conhece Star Wars e passou a conhecer no Despertar da Força ano passado, não espere ver os personagens que a gente viu, e também pra galera veterana também não esperar ver os personagens veteranos, né? Que são Luke, Leia, né? O Han Solo. A gente também não vai ver esses personagens no filme, exatamente por essa questão da linha do tempo que a gente vai começar a falar agora. Então, não vamos entrar na coisa de quem veio primeiro, quais anos são. Vamos falar da ordem de 1 para o 6. Então, Star Wars teve 2 trilogias: episódio 1, A Ameaça Fantasma; 2, O Ataque dos Clones; 3, A Vingança do Sith. Esses 3 episódios contaram ali a infância até o início do que seria o Darth Vader. Exato. Aí acaba o filme exatamente nisso, com o nascimento da Leia e do Luke, e eles se separando. Passam-se 20 anos ali, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, e vem o episódio 4, que é Uma Nova Esperança; o episódio 5, O Império Contra-Ataca; e o episódio 6, A Vingança o Retorno do Jedi. Então, Rogue One vai entrar entre o episódio 3 e o episódio 4, ou seja, nesses 20 anos. Só que ele vai estar ali bem pertinho do episódio 4. Tipo questão de dias, semanas e dias. Inclusive, Thiago, eu quero até pegar esse gancho que você falou, porque o próprio episódio 4, que é Uma Nova Esperança, logo no comecinho a gente já vê aí praticamente um resumo do que seria o Rogue One. Eu separei até pra vocês aquela epígrafezinha que sobe antes de todo o filme. E a do episódio 4, ela fala mais ou menos assim, só no comecinho. É um período de guerra civil. Naves espaciais rebeldes estão atacando uma base escondida e tiveram a sua primeira vitória contra o Império Galáctico, o maligno Império Galáctico. Durante a batalha, espiões rebeldes conseguiram roubar os planos secretos da mais nova arma do Império, que seria a Estrela da Morte. Pronto, esse epígrafe que aparece logo no início do filme 4, que é Uma Nova Esperança, praticamente dá aí pra gente a sinopse do filme Rogue One. Exatamente. É basicamente isso. Praticamente isso. Você vai encontrar o Darth Vader no filme, isso todo mundo já sabe. Eu acho estranho não aparecer a Leia, já que no episódio 4, o começo do filme, é o Star Destroyer aparecendo ali, vindo de trás da câmera e pegando aquela nave da Aliança Rebelde, onde está a Leia, o C3PO, já pedindo ajuda pro R2, né? Exatamente. Bom, mas então, já que a gente entendeu onde se situa o filme Rogue One, vamos entender um pouquinho da história e dos personagens desse filme. Você pode falar pra gente mais ou menos quais são os principais personagens e o que a gente pode ver deles aí dentro desse filme Rogue One? Bom, não tem tantos detalhes assim do que quais são a função dos personagens e tudo mais, mas parece que a gente tem uma ideia aqui. Então, a Jyn Erso, que é interpretada pela Felicity Jones, é a principal. Então, pelo que parece ali, ela começa meio que cometendo um crime, ela vai presa pela galera da Aliança Rebelde, e é um crime pequeno. Aí vem a Mon Mothma, que está reunindo um grupo para ir atacar a Estrela da Morte. Sim. Então ela meio que convida a Jyn para isso. Aparentemente, ela não tem um motivo para fazer isso, só que aí vem a outra parte da parada que entra o Galen Erso, que é o pai dela, interpretado pelo Mads Mikkelsen, e ele é o cara que fez os planos da Estrela da Morte, ou seja, ele criou a Estrela da Morte e está lá com a galera do Darth Vader. O Darth Vader provavelmente tem ele como refém, e ela entra nesse grupo para tentar salvar o pai. Os trailers que a gente vê, eles explicam bastante, né? Sim. A história do filme. Aí forma-se aquele grupinho ali que a gente já vê, né, no trailer. E a Mon Mothma coloca o Cassian Andor, que é interpretado pelo Diego Luna, que é o outro principal ali, para meio que ficar vigiando a Jyn, porque a Jyn é muito impetuosa. Essa é a frase que ela usa.
Você tem que ficar de olho nela, porque ela é muito impetuosa. Então é basicamente isso, é o ataque desses rebeldes para a Estrela da Morte para roubar os planos. Perfeitamente. Um detalhe muito interessante desse filme Rogue One é que praticamente a gente não vai ter um Jedi. Né? No filme, se a gente for parar para pensar, o Star Wars ele sempre gira em torno de algum Jedi, de algum da Força. Mas dessa vez a gente vai ver uma história bem mais simples, né? Não vamos talvez ver sabre de luz, não vamos ver nenhum tipo de poder usado na Força, características exclusivas do Jedi. Né? Eu acho que a melhor definição para Rogue One esse filme vai ser a guerra do Guerra nas Estrelas. Tipo, Guerra nas Estrelas fala mais dos Jedi. Esse é só guerra mesmo. Exatamente. O próprio cenário também já é diferente. Os outros filmes a gente é acostumado com coisa mais espaço. A gente viu muitas cenas em terra. Sim, né, também no filme. Tiro porrada de bomba. Pra dizer que a gente não vai ter nada da força nesse filme, tem um dos personagens é um cara que acredita na força e tal. Eu acho que ele não tem. Que é o personagem do Donnie Yen, que é o Shiro Will. A gente vê no trailer ele falando, inclusive um trecho muito interessante que eu acho que ele fala que a força é poderosa, ela faz 10 homens parecerem 100. Ele é o chinês que é cego, ele parece muito o Zatoichi lá no filme japonês de 2003, que é um cara cego, chinês, lógico, e que anda com bastão. Então ele parece muito esse personagem e tal. Parece muito interessante. E ele é um ótimo ator, ele faz aqueles filmes meio do Ip Man, é filme de baixo orçamento, mas é muito bom como filme de ação. Muito bom, como a gente espera que seja o Rogue One no História Star Wars, pessoal. Porque como a gente já falou, os grandes personagens e mais conhecidos nossos não vão aparecer no filme, mas com certeza vale a pena a gente ver. Só pelo fato de termos Star Wars uma vez ao ano agora já é uma coisa interessante e é bom que vocês se acostumem com isso. Porque ano que vem, por exemplo, 2017, está programado o episódio 8. E é bom, Thiago, que a gente se acostume um pouco com essa ideia desses filmes aí no meio da história de Star Wars, porque a gente vai ter mais disso também. A gente vai ter os episódios seguindo a história que a gente parou no Despertar da Força, mas também vamos ter filmes contando histórias que já passaram, como por exemplo o filme do Han Solo, né? Como por exemplo o Rogue One esse ano. E eu queria saber sobre muito mais coisas, sei lá, um filme do Yoda, enfim. Eu acho que de Star Wars eu nunca me canso e eu acho que tem muito plano para explorar aí. Muito filme, muita história para contar nesses filmes que estão surgindo entre os episódios principais. A continuação do Despertar da Força já é no ano que vem. O episódio 8, que já saiu meio que o nome ali, que é The Force's Destiny. Eu não sei como é que vai ser a tradução. Não é certo ainda, mas não sei como é que vai ser a tradução aqui. Se é o destino da força ou a força do destino. Deus sabe. E tem esses filmes também que a galera espera muito, até que saiu o Kenobi, que tem um livro do Star Wars, que é Kenobi, que fala um pouco do Obi-Wan depois que ele vai pra Tatooine. Que é um dos personagens que eu mais gosto na história. Pois é o Star Wars do ano, né? O nosso convite é que você assista Rogue One no História Star Wars, ele chega aos cinemas nesta semana e a gente vai estar aqui trazendo as principais novidades. A nossa página está sempre trazendo novidades sobre cinema, sobre séries e a gente convida que você curta o nosso canal no YouTube e assine também a nossa página aqui no Facebook, a gente está sempre trazendo novidades, tá bom? No mais é isso, a gente volta a qualquer momento com mais informações. Valeu, até o próximo.